Olá pessoal, mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube e eu estou voltando com um assunto extremamente importante e que tem gerado muita polêmica e afetado muito o dia a dia das empresas paulistanas. É o tal do DEC, Domicílio Eletrônico do Cidadão Paulistano. Você já deve ter ouvido falar dele. Pois é, mas por que será que isto afeta tanto o dia a dia das empresas? Por uma simples razão. A Prefeitura Municipal de São Paulo, o Fisco Municipal Paulistano, não está mais notificando as empresas por papel, por correspondência, pelo correio. E também não está fazendo isso pelo Diário Oficial. Eles estão adotando, pessoal, uma nova técnica para notificar os contribuintes paulistanos, por intermédio de uma correspondência eletrônica nesse tal de DEC, Domicílio Eletrônico do Cidadão Paulistano. Bom, como nós sabemos, em regra, as legislações tributárias prevêem basicamente 3 formas de citação do contribuinte. Eu estou usando aqui citação como sinônimo de notificação. A primeira delas, que era a mais usual desde a década de 70, é a notificação pessoal. O auditor fiscal, a autoridade fiscal, vai até o domicílio do contribuinte e lá faz a notificação pessoal de todos os atos processuais, a fim de dar ciência ao contribuinte dos procedimentos que estão se iniciando, das eventuais autuações e principalmente do encerramento do procedimento. Muito bem, quando isto se torna inviável, a nossa lei tributária prevê a possibilidade também da notificação por AR, aquela notificação enviada pelos Correios. É muito usada ainda nos dias de hoje. E por último, por fim, quando as 2 primeiras se mostrem inviáveis, a legislação prevê também que é possível a citação por intermédio da imprensa oficial, ou o Diário Oficial do município, como é o caso do município de São Paulo, ou ainda, naqueles municípios que não têm um Diário Oficial, por intermédio da publicação na imprensa local. Estes, então, são os meios tradicionais para citação, notificação dos contribuintes. Não tenha dúvida de que isso é muito importante para a relação fisco-contribuinte. Pessoal, quando eu digo aqui contribuinte, eu incluo também nessa rotina os responsáveis tributários. Vocês sabem que por conta da retenção na fonte, muitas empresas tomadoras também estão sujeitas à fiscalização e acabam recebendo também notificações, seguindo então este rito que eu acabei de explicar. Muito bem, mas as coisas evoluíram. Hoje em dia as correspondências eletrônicas estão cada vez mais presentes no dia a dia. A Receita Federal começou adotando esse tipo de procedimento. Depois veio o governo do estado de São Paulo, que também instituiu o DEC, que por coincidência a sigla é a mesma, tá? DEC. E aí sim, em 2015, então contando um pouquinho da história do DEC, em 2015 o município de São Paulo instituiu o Domicílio Eletrônico do Cidadão Paulistano. Lá atrás, pessoal, em 2015, eles deram um prazo de 90 dias para os contribuintes, as empresas, pessoa jurídica, elas fizessem o credenciamento no DEC. É evidente que muita gente não fez. Ora, se ainda hoje o DEC é um grande desconhecido, imagine em 2015, né? Muito bem, mas a regulamentação previa que aquelas empresas que não cumprissem o prazo, ou seja, espontaneamente fizessem o credenciamento, elas seriam credenciadas no DEC de ofício, ou seja, a própria prefeitura vai lá e inscreve a empresa no DEC. Isso é muito sério, pessoal. E tem um detalhe, as empresas novas que vão iniciando as suas atividades a partir de 2015, né, nas aberturas de cada empresa, a própria prefeitura então credencia ela no DEC, ou seja, a empresa já nasce no DEC.
Muito bem, eu estava dizendo que isso é muito sério. Por quê? Porque se você for notificado pelo DEC e não tomar nenhuma providência, não impugnar, não recolher, essa notificação é considerada válida e você perde os prazos e sofre as consequências, né, e o ônus de estar em atraso. Isso afeta muito, eu costumo dizer, inclusive, que isso interfere no próprio exercício do direito de defesa. Muito bem, mas quem está obrigado ao DEC? A legislação prevê que todas as pessoas jurídicas do município de São Paulo. Então hoje, pessoal, basta ser uma pessoa jurídica que você já tem uma caixa postal eletrônica chamada de DEC, onde você vai receber, você pode ser notificado e receber correspondências, informações, intimações, enfim, os mais diversos atos do Fisco Municipal Paulistano, você receberá por meio do DEC. Muito bem, mas e como é que eu acesso? Alguns alunos, alguns clientes, o pessoal me pergunta, professor, mas como é que eu acesso o DEC? Você precisa fazer um cadastro inicial, a sua empresa já está credenciada, e você pode acessar de duas maneiras, basicamente. A maneira preferencial é o certificado digital. Então, se você tem certificado digital, pessoa jurídica ou pessoa física, no caso do sócio ou representante legal, você acessa com certificado digital. Se você não tem, então aí sim você pode acessar por meio de senha web. Tá? Você faz um login, senha web e você acessa o ambiente chamado DEC. Tudo bem? Tudo bem? Pessoal, e quem não se credenciou? Será que já pode estar recebendo aí notificações, avisos, intimações no DEC? Com toda certeza. Você pode ser surpreendido com uma cobrança, uma carta de cobrança, e o seu débito pode estar, inclusive, já sendo protestado. Ele pode ter sido inscrito no CADIM e pode, inclusive, ter sido, pode ter, inclusive, se iniciado a execução fiscal. Então, pessoal, muito cuidado. É extremamente importante você, sócio de pessoa jurídica em São Paulo, contribuinte, responsável tributário, ou você, contador, responsável por inúmeras empresas no município de São Paulo, acessem o DEC. É por meio dele que o fisco notifica, e o que é pior, pessoal, é a partir da notificação do DEC que começa a correr o prazo para impugnação administrativa em primeira instância. Mas aí alguém poderia dizer assim, mas professor, eu nunca acessei o DEC, não me credenciei, se o fisco enviar uma notificação lá, mesmo assim começa a correr o prazo para impugnação e eu posso perder esse prazo? Sim, eu sei de inúmeros casos que o representante legal perdeu o prazo por desconhecimento, o contador perdeu o prazo também por desconhecimento, porque a legislação prevê o seguinte, pessoal, se você acessar o DEC e você tem um prazo de 10 dias para isso, então funciona assim. Toda vez que a autoridade fiscal enviar uma notificação para você por meio do DEC, você tem 10 dias para acessar. Esse prazo é fatal. Se você acessar em 10 dias, pessoal, começa a correr o prazo para impugnação, ou pagamento, 30 dias. Então, no segundo dia eu vou lá, acesso, começa a correr o meu prazo. Tudo bem? Assim como acontece na notificação pessoal. Porém, para aqueles que não sabem do DEC, para aqueles que esquecem de acessar, se transcorrer o prazo de 10 dias, a lei considera a ciência tácita. Ou seja, a lei considera que se transcorreu o prazo de 10 dias e você se manteve inerte, se você não acessou, você é considerado cientificado tacitamente daquele ato processual, daquele ato fiscal. Então, pessoal, depois de 10 dias, mesmo que você não acesse, começa a correr o prazo. Ou seja, 30 dias após o 10º dia. Como eu disse, eu sei de inúmeros casos em que o contribuinte, o responsável tributário ou ainda o contador não acessa e quando vai descobrir, a dívida já está em execução fiscal, inscrita no CADIM e já com cobrança administrativa ou judicial em curso. Portanto, pessoal, isso é muito grave. Não percam os prazos administrativos para impugnação e para recurso.
O contribuinte tem o direito de recorrer administrativamente em primeira e segunda instância, mas para isso é preciso ficar atento ao DEC. Então fica aqui as minhas orientações, fica aqui a minha dica para que você rapidamente faça o seu cadastro e acesse o DEC da sua empresa, da sua sociedade ou ainda você como contador de todos os seus clientes. Isto é muito importante, isto é muito sério. Vale a pena acompanhar lá pelo DEC, porque se você receber uma notificação, você tem todo o direito de impugnar e depois recorrer administrativamente. Como vocês sabem, a discussão administrativa ela é muito mais vantajosa do que a discussão judicial. Mas e se eu perder a chance de discutir administrativamente? Se eu perder o prazo, o que acontece? Pessoal, não tem outro jeito. Se você perder o prazo, você precisa, necessariamente, você só tem uma maneira de discutir a autuação, é discutir via judicial. Vocês sabem que na via judicial a discussão é muito mais demorada e ela tem assim algumas dificuldades, algumas peculiaridades que o processo administrativo não tem. Então vale muito a pena ficar atento para que você possa exercer o seu direito de impugnar e de recorrer na via administrativa. Esta é a minha dica. Eu aproveito para convidá-lo a conhecer outros vídeos, assistir outros vídeos aqui do meu canal, um canal dedicado exclusivamente ao imposto municipal sobre serviços. Se você é um estudioso, se você atua nessa área, eu convido você a assistir os meus vídeos. Espero que ele contribua aí para facilitar o seu dia a dia. Não posso deixar também de lembrar do meu livro ISS Teoria, Prática e Jurisprudência, 4ª edição, totalmente atualizado com a Lei Complementar 157, disponível no site da Revista dos Tribunais. Se você gostou desse vídeo, se você gostou do meu canal, dá um like, compartilha com os amigos e não esqueça de fazer a sua inscrição no meu canal. Meu muito obrigado por sua atenção e até uma próxima oportunidade. Até lá!